Gente, TV Mais Arapongas, estou aqui com o psicólogo Judson. Ele vai comentar um pouquinho sobre esse fenômeno na internet dos bebês reborn, falando um pouquinho mais sobre as consequências que isso causam no psique das pessoas, o que isso também retrata o que a pessoa tem, por que ela tem essa afetividade pelo boneco, pela boneca. Olá a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui falando com vocês e com o Clemilson. Essa questão do bebê reborn, assim como tudo na vida, a gente tem que ter um limite, até onde é saudável, até onde não é. Nós sabemos que as pessoas se apegam a animais, se apegam a objetos. A questão que chega a questão crítica disso tudo é quando a pessoa quando ela começa a desconsiderar que aquilo lá é um objeto e considerar que aquilo lá realmente é um filho, começa a ter uma ruptura da realidade. Aí sim começa a entrar numa situação um pouco complicada do ponto de vista de saúde mental. Agora nós temos um hobby, um afeto, um desejo de ter um objeto, isso daí não caracteriza como problema. Não afeta. Depende da relação como que nós temos com esse objeto. Tem alguns vídeos que circulam na internet de algumas mães desses bebês que levam no SUS, no médico. A gente sabe que eu não sei se aquilo foi criado para ganhar views, que isso é comum na internet também, ou de fato a pessoa está confundindo aquilo que é fantasia com a realidade. E isso pode retratar algum problema psicológico? Sim, quando a pessoa já tem uma ruptura com a realidade. Quando ela acha que aquilo lá, quando acha que um bebê reborn, por exemplo, precisa ir no cardiologista, precisa ir num clínico, num médico, ou que ele vai ter realmente fome, que ele vai ter uma necessidade com uma criança real. Aí já começa gerar um problema que tem que ser investigado, inclusive. Agora, a pessoa fazer parte de um grupo de mães ou de pessoas que colecionam isso e gosta de entrar nessa brincadeira, nessa fantasia, existe um limite saudável disso daí, sem problema nenhum. Por mais que gere críticas, você vai pagar X valor num boneco e tal, na minha época não era assim, sempre existe briga de gerações, né? Mas para tudo na vida existe um ponto de vista saudável e a questão não saudável da situação. Então tem que ser visto caso por caso para poder falar a fundo sobre o que é saudável ou não. Vamos supor que a pessoa tem essa questão do objeto, mas pode ser outra coisa também. E ela está confundindo ali o que é fantasia e o que é real. Aconselhável que ela procure um profissional de saúde para avaliar a questão psicológica. Sim, as pessoas que passam por algum sofrimento psíquico agudo tendem a colocar coisas ali para tentar preencher esse vazio. Então nós temos que entender o indivíduo, o que ele está tentando fazer. Tem gente que quando passa por um luto ou por uma perca vai lá e compra, adota muitos gatos, muitos cachorros, ou a questão do colecionismo, a questão do colecionadores. Então pode partir de um sofrimento psíquico. E aí isso daí é uma questão interessante a ser investigado e trabalhado, porque isso, como o nome já sugere, traz um prejuízo para a pessoa, né? Eu costumo dizer a palavra colecionadores, a palavra já é autoexplicativa, né? Pessoas que acumulam dores, e daí eu tenho que me apegar em um objeto ou num animal para tentar aliviar essa dor. Né? Então, indicado que a pessoa faça terapia, não tem problema nenhum a gente ter um pet também. Só que tudo na vida tem essa questão do limite, até onde é saudável, até onde não é, até onde me impede de fazer as questões do dia a dia, até onde não me impede. Então a gente usa um parâmetro que é frequência, intensidade e duração. Né? Eu ter ali um boneco que eu tenho um hobby e aquilo me traz uma condição de bem-estar, mas aquilo não compromete a minha rotina, é uma coisa. Agora, viver em função daquilo dali o dia inteiro e aquilo atrapalhar minha rotina, minha saúde, aí já é uma questão mais preocupante. Mais preocupante. Piada também de charge, mas eu acredito que também pode revelar uma questão de qualidade de vida e de sanidade. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Até onde é brincadeira e até onde estão levando a sério isso daí. Eu acho que esse que é o ponto mais interessante. Mais interessante. O próprio colecionador também não tem problema nenhum. Agora, quando ele vai partindo para um megalomaníaco, que ele tem que colecionar,
e sem nenhum critério, aí começa a entrar no problema. Tem dificuldade. E geralmente tem um transtorno mental, um sofrimento psíquico correlacionado, que pode ser ansiedade, depressão e alguns outros transtornos também. Transtorno também, que são tratáveis, né? São coisas que podem ser tratadas certinho. E outra questão, analisando a questão do padre Fábio de Mello, ele explicou, né, no caso, ele sempre, quando viajava para o exterior, ele comprava essas bonecas e trazia para a mãe dele, que na infância a mãe dele foi muito pobre, não tinha condições de ter esse tipo de brinquedo, de boneca, né? Só que a mãe dele faleceu, né? Faleceu, e aí o que aconteceu? Ele viajou e o colega dele, leva essa boneca, olha, não tem como, minha mãe já faleceu. Ele acabou adotando uma boneca reborn, com um síndrome de Down, e colocou o nome da mãe dele. Deixou bem claro, é só trouxe, mas não vou cuidar, não vou ficar ali em cima. Foi só um meio de afetividade. Mas pode revelar também um problema emocional, né, nessas questões, ou a questão dele ali. Ele deixou bem claro que, na verdade, não vai ficar em cima do boneco, nada da boneca, nada do brinquedo, mas só o meio dele trouxe, um meio de lembrar da mãe dele, quando a mãe dele ficava feliz, quando ele trazia aqueles presentes para ela. Sim, um caso bem parecido com isso daí que a gente pode também citar é quando a pessoa tem uma herança ali de algum objeto afetivo do ente querido. Eu herdei um chinelinho do meu avô, um disco da minha avó, uma roupa e tal, e aquilo tem um valor sentimental muito grande para a pessoa, né? Eu herdei um relógio de bolso do meu avô. Então, a relação dos seres humanos com os objetos... Para lembrar um ente querido. Que exatamente, um valor sentimental, isso daí não tem problema. Agora, a pergunta que temos que ter é sempre até onde vai essa relação? Né? Aquilo está me comprometendo com o trabalho, com minhas questões do dia a dia, ou aquilo está sendo só um hobby ou um afeto? Um afeto. Entende? Que a pessoa está tendo ali. Para a pessoa, aproveitando já, sou psicólogo aqui em Arapongas, para as pessoas que precisam de uma orientação, questões emocionais, você poderia dar o endereço do seu consultório para as pessoas que podem procurar? Posso colocar o telefone também aqui embaixo? Pode sim. Né? Eu acho que se a pessoa está passando uma dor emocional, um problema, precisa de uma terapia, eu aconselho que faça terapia, né? Que com certeza isso é importante para fortalecer mais. E a gente sabe que muitas pessoas passam problemas emocionais, né? Algumas têm essa questão de apego. E o senhor falou um ponto interessante, a questão dos pets, né? Tem casos, eu conheço pessoas que tratam o pet como pessoas, como gente. Isso também pode ser um problema, que o animal... Eu vi até acho que o Richard, que fala essa questão de tratar os animais como gente, que ele fala que para ele é maus tratos. Agora, até o ponto que vai, eu tenho o meu pet, eu tenho o meu cachorrinho, tenho o meu gatinho, a minha gatinha, até o ponto que eu vou cuidar dela, que é normal, tem que cuidar dos animais, obviamente, mas até o ponto que eu começo a confundir, tratar ela como gente. Isso é um perigo também ou não? Isso é uma questão um pouco diferente do reborn, porque é um ser vivo que carece de cuidados e a gente espera que seja bem cuidado. Agora, igualar um ser humano aí já começa a ser um problema, né? Então, mas o que impede a pessoa de... nós sabemos de casos de pessoas que fazem festa de aniversário, sim, tem. Que sei lá, que compra joias por um animal e tal, tudo mais. E já sabemos também no judiciário processo de guarda compartilhada por conta de pet. Isso existe. Né? Então, nós vemos um caminho aí de muitas vezes supervalorizar um animal e na dificuldade de interação com outras pessoas. Então, o ser humano ele anda tendo dificuldade de interagir com outras pessoas e, em muitos casos, colocando um animalzinho ali para suprir essa necessidade, sabe? Eu não sou contra nenhum pet, eu amo, inclusive tenho. Sim. Mas a questão é sempre isso, sabe? Até onde... O limite. Até onde é o limite, até onde eu... né? Eu tô lembrando que aquilo dali é um animalzinho, que é um companheiro, ou tô achando piamente que ele é um filho, que ele é um ente querido e tudo mais? Eu não tô dizendo que a gente não se apega no animalzinho. Muitas vezes na nossa vida ele é mais companheiro do que pessoas. Mas eu preciso saber esse limite entre pessoas e um animalzinho, um pet, né? Um cachorro ou um gato, seja lá o animal que a pessoa tenha em casa. Doutor, psicólogo, quero agradecer a sua entrevista, quero tomar também o seu tempo aí, né? E muito obrigado.